Oi, tudo bem? Como você está? Espero que bem. Dando continuidade aos nossos encontros semanais, que a ideia é ser semanal. Hoje vamos falar de álcool, sobre viver com, sem álcool e o que isso impacta na nossa vida. Esse é um tema que eu queria falar já tem um tempo. Na verdade, tudo começou em 2022, quando encontrei a Jana Rosa. Jana Rosa é uma comunicadora, ela tem um blog chamado Bonita de Pele, e eu conheço ela já há alguns anos, e nós nos reencontramos num evento. E conversando, ela me falou que não estava bebendo álcool, e eu falei já que eu não bebia mais álcool, né, também. Enfim, ela me convidou para um podcast, isso em 2022, e quando eu lançou o podcast, eu recebi inúmeras mensagens de mulheres dizendo como que o podcast ajudou o processo delas. Enfim, 1000 relatos, 1000 mensagens, e eu fiquei um pouco impressionada porque, assim, de fato, não é o meu ativismo, né? Eu não dizia para todo mundo que eu não bebo álcool, só os mais próximos sabem. Isso não era e nunca foi uma questão para mim, ou alguma pauta do top número 10 para ser falado. Mas depois que teve esse retorno, eu fiquei refletindo como que a minha experiência de não beber álcool, e aí eu acho que eu vou fazer uma leve introdução para dar um contexto, caso você tenha caído aqui de paraquedas e também não me conhece, não sabe nada de mim, eu dar um contexto sobre o porquê que eu parei de beber álcool e contar o meu relato, porque eu percebi como que é importante a gente contar também as nossas experiências e como que isso ajuda a dar uma luz para, de repente, uma pessoa que está passando por um processo de transição ou tem algum tipo de vício. Enfim, estamos nesse momento, né, vivendo isso globalmente há muitos anos, né, de compartilhar suas experiências pessoais. Então, eu vou começar a fazer uma introdução sobre esse contexto. Acho que o principal é dizer que eu não tenho um vício específico com álcool, né? Foi uma decisão parar de beber álcool, mas ela foi uma decisão muito orgânica. Então, acho que é desse olhar que a gente vai partir aqui a conversa, porque eu não estou falando de um lugar de uma pessoa que tem problema com álcool no sentido de vícios ou desdobramentos, né? Então, acho que é importante deixar isso bem claro, porque eu vou dar um recorte sobre a minha experiência. E eu não estou dizendo que isso é uma experiência que cabe para todo mundo. O meu objetivo aqui é fazer com que esse recorte, que é esse meu olhar, possa te ajudar de alguma forma a dar uma luz, ajudar na sua força de vontade, a experimentar, ficar um tempo sem beber álcool, enfim. Então eu vou contar para você como que isso começou na minha vida. Eu sempre fui uma pessoa muito festeira, libriana das festas, do social, sempre fui uma pessoa muito diferente de quem eu sou hoje. Eu fui uma pessoa muito com um círculo de diversos amigos, sempre saindo muito, com uma vida ativa social muito, muito intensa. E o álcool sempre fez parte da minha criação, tá? Então, eu tenho fotos de pequenininha, vamos dizer aí, tipo 5, 4 anos de idade, ou até um pouco menos, 3. Tem uma mesa de Natal ou alguma celebração, e os meus pais davam pra gente, pra mim e pros meus irmãos, numa tacinha comprida de champanhe, botava 2 dedinhos na taça para brindar. Meu pai tinha um hábito meio excêntrico de, quando abria uma garrafa de champanhe ou abria algum vinho, ele me batizava, coisas bizarras, né? Então, bom, fui criada bem batizada de todos os da Igreja Católica e fui batizada também a cada vez que meu pai abriu uma bebida alcoólica. E assim, a gente conta de
forma humorística, né? Mas a gente está falando aqui de já colocar um sistema operacional de uma criança que o álcool faz parte da vida dela e que o álcool ele está conectado a celebrações, a bons momentos. Tô colocando um contexto de mundo aí, né? Assim como outras pessoas foram criadas em outros contextos, por isso que eu tenho que sempre relembrar isso, que eu tô falando de um recorte de uma pessoa que teve um tipo de criação e tarará, tarará. Mas esse recorte, ele também tá falando de uma alimentação também toda equivocada, né? Na minha casa não tinha isso de beber água, não bebia, eu bebia Coca-Cola, né? Era uma época que tinha umas lojas que só vendiam Coca-Cola em vidro, eram distribuidoras, e a gente mandava entregar em casa essas caixas com o casco que a gente chamava, né, da Coca-Cola. Tem que trocar o casco. E aí a gente mandava entregar, eu me lembro dessas entregas. Então, quer dizer, é uma alimentação açucarada, é uma alimentação com muita química, no sentido de não se falava em agrotóxico nessa época, pelo menos eu não tenho essa memória porque eu era muito criança, mas era uma alimentação com muita gordura, uma alimentação com muito sem cuidados, que a gente hoje em dia vê o quão problemática foi gerações e gerações consumirem esses produtos. A gente pode olhar a quantidade de gente alérgica, enfim, mil coisas aí. Mas voltando ao álcool, então a gente tem que lembrar dessa criação, né, de uma criação onde você já coloca no habitat natural de uma criança que o álcool faz parte da vida, entendeu? O álcool, assim como qualquer outro item, ele não tem... Você não pode beber muito agora, mas você aprende a brindar com o álcool, né? O álcool, ele é a gente associa o álcool à saúde, né? Se você for parar para pensar do ponto mais subjetivo, a gente associa o álcool à saúde, porque a gente fala saúde e tem que brindar. E se eu vou brindar com água, tem sempre alguém que vai falar que não vai dar sorte, não deixa eu brindar com água. E fala assim, olha, pega um copo só para fingir. Então, quer dizer, começamos a entrar em assuntos aí de extrema complexidade que mexe com um sistema de crenças muito grande, e eu tô falando mais de uma vez de um recorte brasileiro. Eu não sei em outros países como funciona, não tenho essas referências, o que eu sei é muito superficial, então eu tô falando aqui de um recorte Brasil, uma menina que foi criada no Rio de Janeiro, né? Bom, então aí a gente tem esse tipo de criação, né? Quando eu fiz o intercâmbio, eu fui morar nos Estados Unidos, na Califórnia, eu dei de cara com essa primeira informação cultural de que os Estados Unidos não têm a mesma relação com álcool que o Brasil tem. Então, eu me lembro que eu já bebia com os amigos, ou seja, eu fui para lá com 16 anos. Então, a gente está falando aí de uma menina que já saía para beber. Eu me lembro que a gente ia em Ipanema, perto de casa, ali perto da casa dos amigos, mas eu me lembro que eu já tinha tomado um porre, eu me lembro que a gente ia no restaurante sozinho. Eu não sei como tá hoje, se as meninas de 14, 15 anos saem sozinhas assim e vão para um bar. Eu não tenho essa referência, gente, me perdoe. Se você tem, você me conta. Mas mais uma vez, o meu recorte era de uma menina que eu me lembro de ir com 4 amigos da mesma idade que eu e a gente pedindo chopp num lugar de pizza, né? Assim, que tem pizza, enfim, coisas de boteco, né? Que tem muito no Rio de Janeiro. E a gente tomando cerveja como sem problema algum, né? E a gente, bom, isso aí pode dizer 1992, início dos anos 90 pode ser. Bom, então quando eu fui para os Estados Unidos, foi a primeira vez que eu olhei para isso de outra forma. Porque até então era natural, assim, não se falava, não pode, não tinha esse não pode. E lá não pode.
Não pode de jeito nenhum. Inclusive, eu estudava num colégio e que eu tinha uma amiga nesse colégio que ela era da Ucrânia. E às vezes ela já dirigia, né? Porque também lá, aqui não pode dirigir cedo, mas lá com 16 anos você já consegue dirigir. E a gente já tinha 16 anos, e aí ela me chamava às vezes para no meio da aula a gente dar uma volta de carro. E eu ia com ela. E muitas vezes a gente ia para um shopping, e nesse shopping a gente já foi parada pelos guardinhas do shopping, né? É como chamam? Um supervisor ali, perguntando o que a gente estava fazendo naquela hora que a gente não estava no colégio. Essa questão cultural é muito interessante, né? Porque você entra em choque com, ou você toma consciência de alguns valores que são pré-estabelecidos na cultura que você vive. Então, eu só dei essa vírgula aqui sobre essa experiência fora para falar desse contexto cultural e que também o que eu sei é superficial. E aí, voltando para o Brasil, bom, eu volto para o Brasil com 17, 18 anos, já no pique da vida, né? Você volta com uma energia sexual do adolescente pré-adulto já gigantesca, né? Então a gente já começa a falar de faculdade, a gente já começa a pensar muito cedo em algumas coisas que a gente talvez não tenha maturidade. Bem, daí segue aí a próxima década com muita festa, muita noite, muita droga, muita saída, muito after, muita experiência, muito brilho, muita. Eu trabalhava com moda, então não tinha um trabalho CLT tradicional, então isso já facilita um estilo de vida mais boêmio, mais festivo mesmo, né? Até que em 2008 a gente teve uma grande crise mundial, uma crise financeira. Mas foi a primeira vez que eu entrei em contato. Eu devia ter, agora não sei quantos anos, mas acho que eu devia ter por volta de 28, 29 anos. Eu acho que foi a primeira vez que eu entrei em contato com essas questões emocionais mais profundas de para onde eu tô indo, quem eu sou, o que eu vim fazer aqui nesse mundo, a vida é isso, a vida é só isso, né? Começo a encher um pouco o saco, uma vida mais superficial, só de festa, de droga, de final de semana, de muita bebedeira. Então começou a me incomodar isso, achar que é muito engraçado, né? Eu tenho hoje 47 anos, eu tenho uma relação com o tempo já completamente diferente, que eu não tinha com essa idade, né, de 28, 20 anos atrás, né? Não tinha essa referência de muito futuro. O que eu tinha uma referência era, eu tô insatisfeita, eu tô tendo um turbilhão de emoções que eu não tô sabendo lidar, e como que eu saio dessa porque só tá piorando. E aí eu fiquei muito sem dinheiro, eu ganhava de pedidos de outras marcas que passaram a ser consignado, e isso me quebrou. Obviamente eu não tinha reserva nenhuma, porque vivia a vida como se não houvesse amanhã. Então foi um combo de coisas que somatizou num momento desesperador que eu passei, mais emocional, porque quando a gente está com o emocional sob controle, a gente está com as rédeas da nossa vida na mão, no sentido de saber que as coisas às vezes entram em fases que não são muito boas, mas se você tá lúcido vivendo aquilo, você consegue tirar de letra. Você fala, tudo bem, não tá muito legal agora, ou eu tô meio sem dinheiro, ou meu relacionamento não tá muito bom, mas você vai passar com algum sofrimento, mas você vai sair porque as coisas passam, né? Mas quando você tá com um turbilhão de emoção que vem há anos sendo colocadas dentro de um saco, você não sabe lidar, o seu processo de amadurecimento foi um processo de amadurecimento nesse lugar, né, de droga, de muita bebida, você tem uma relação
muito imatura com os períodos que você está vivendo. Você tem uma relação muito infantilizada com as fases que você está vivendo, chamadas, entre aspas, de ruins. Então, às vezes, uma falta de dinheiro momentânea vira um caos, né? Um sofrimento, de uma maneira, assim, assustadora. Como se você fosse perder quase o dedo do pé, sabe? Então, isso me levou a entrar numa crise existencial mesmo, e eu só pensava em fugir, que é um pensamento bem do ego mesmo, né? Do eu inferior, né? Do nosso eu pequeno, né? Esse eu inferior que age como um animal, né? Quando ele vê um animal na frente, né? Um outro animal, ele foge, né? Ele se esconde, ou ele ataca, ele tem uma reação dessas, né? Que quando a gente fica com muito medo, que é esse medo mais existencial, o medo de passar perrengue, o medo de morrer, o medo de alguma coisa muito fora de controle, né? Porque tem medos e medos, a gente age como um animal mesmo. É um eu inferior que entra em ação full. E aí é como se você entrasse num sono profundo. Você não consegue sair daquele sonho. E muitas vezes te dá vontade de sumir. Eu quero sumir em todas as ordens, né? Eu quero deixar de existir, eu quero mudar de planeta, eu quero ir para um outro lugar, eu quero ir para um lugar onde ninguém me veja, porque parece que todos os seus sentimentos estão externos. É muito louco isso, né? Eu consigo ver claramente como eu me sentia, e eu tô te contando isso para ver se isso pode te ajudar de alguma forma. Porque quando a gente está mergulhado na identificação dessas emoções, a gente entra em apagão, a gente não consegue ver nada além do que a gente está sentindo. E quando a gente se distancia, a gente consegue ver, eu consigo ver a cena e consigo ver de forma totalmente abstrata, mas eu consigo contar isso para você como se fosse... É como se o que você tivesse sentido, vamos dizer assim, uma raiva, ela tivesse manifestada fora do teu corpo. Então, você não quer encontrar uma outra pessoa porque você acha que a pessoa vai ver a sua raiva, dando um exemplo, entendeu? Ou vai ver coisas sobre você que você não quer mostrar para ninguém, como se fossem coisas que te colocam menor perante a vida, como se fossem coisas que te colocam num lugar inferior da existência. Enfim, o meu pensamento mais imediato foi: eu preciso sair daqui. E aí eu resolvi vender tudo que eu tinha, fiz uma mala e vim para São Paulo. Mas eu tinha uma relação de que São Paulo iria ser o meu colo, né? Então 2011 foi o ano que meu pai desencarnou, foi para uma outra dimensão, no ano que eu chego em São Paulo, mais simbólico impossível. E daí, obviamente, isso foi o start da minha jornada em busca dessas dores, desse vazio, dessa subjetividade que eu estava totalmente emaranhada e que me deu milhões de ferramentas que eu posso estar aqui falando para vocês de uma forma bem lúcida e bem integrada com tudo que já passou por mim. E aí a gente está falando de 2011... 2021, 22, 23, 24. Então, a gente está falando de 13 anos atrás. Então, de 13 anos para cá, né, eu mergulhei em todo tipo de experiência para fazer com que eu consiga me integrar. Então, eu comecei uma jornada espiritual, basicamente, né? E isso continuando bebendo álcool, tá? O álcool não saiu da pauta, estamos ainda falando do álcool, o álcool ainda continua existindo. Cheguei ainda em São Paulo com essas emoções todas mal resolvidas, mas também aliviada, como quem diz assim, tá, eu tô na merda em todos os sentidos, mas eu tô vendo uma luz no fim do túnel. E essa luz no fim do túnel era um lugar que é como se fosse uma página em branco, sabe? Eu tô tô restartando alguma coisa, tô começando alguma coisa do zero. E isso que me deu, acho que a maior gasolina para eu continuar a ter força para continuar operando e trabalhando e vivendo. Então, continuei saindo, continuei fazendo as coisas, né? Essas emoções que eu falo para você, é como se
se estivesse passando por mim, eu sentindo aquilo, mas não demonstrando nunca para o outro o quanto aquilo estava me afetando. Então, continuei saindo e tal, até que em 2012 eu tomei uma ayahuasca, né? Que para mim foi a única vez. Eu tive uma sensação de morte ali, de ter entrado num plano de acesso muito denso e senti também como se tivesse acessado múltiplas dimensões do meu ser. Foi aí que eu acho que eu demorei muitos anos para entender o que foi essa sessão. Então hoje eu consigo entender que eu acessei o campo multidimensional. Aí se você me pergunta sobre a ayahuasca, não é sobre a ayahuasca esse podcast aqui, mas eu já deixo a minha humilde sugestão, que eu acho que não é para todo mundo e acho que também não precisa ser só essa via de acesso. Hoje a gente está vivendo um momento onde tem muitas coisas disponíveis, mas homeopáticas, e a própria meditação, que é 0800, a própria meditação que se você tiver um pouco de carinho e paciência com você mesmo, você pode entrar em estados alterados de consciência. Depois eu posso fazer um outro vídeo, um outro áudio-vídeo. Eu me embanando todo nessa coisa de áudio e vídeo. Mas enfim, um outro episódio sobre a minha percepção sobre todas essas drogas que ajudam na expansão da consciência e do ponto de vista metafísico, né? Já que, lembrando que o paradigma que eu tô me treinando há alguns anos e que eu venho acreditando é que não existe nada externo a nós. Então, quando a gente passa por dores, por medos, por questões, a gente acaba densificando a matéria. A gente acaba deixando tudo muito concreto. E é por isso que fica tão difícil de sair dos ciclos de medo, a gente fica muito colado ali, né? Como se tivesse uma cola. Então, quanto mais a gente fizer a integração, ou desenvolver o autoconhecimento, buscar milhões de terapias que temos disponível hoje, a gente não precisa ser só ir para um psicólogo mais, enfim, tradicional. Você tem milhões de formas. Eu acho que basta querer ter um pouco de curiosidade pela complexidade humana para poder buscar a quantidade de ferramenta que tem disponível hoje, tá? Bem, então voltando à ayahuasca, tomei, esse foi o início, foi o trampolim. Eu já tive um histórico aí da criação também do meu pai, que eu não mencionei, sobre espiritualidade, mas acho que o ponto aqui é o álcool. Então, essa sessão de ayahuasca foi o trampolim para muitas coisas que aconteceram nesse ano de 2012. Eu comecei levemente desde 2012, tá? A rejeitar qualquer tipo de droga, e comecei a ter uma relação um pouco diferente com o álcool. E aí veio um pouco diferente de que forma? Eu comecei a reduzir o consumo um pouco do álcool, tá? Isso eu consigo falar só hoje. Na época eu não tinha essa noção. Bem, então vamos lá. 2012, 2013, 2014, 2015. 2015, eu passou esses anos todos, né? Eu só estive experimentando a ayahuasca, mas 2015 eu tive um segundo momento de despertar mesmo, que foi quando eu encontrei o conteúdo do Hélio Couto. O Hélio Couto foi um grande professor. Eu ouvia as palestras dele, eu ouvi todas as palestras, eu ouvia em looping, eu ouvia mais de uma vez o conteúdo dele, fiz a ressonância harmônica também. Caso você nunca tenha escutado falar em Hélio Couto, ressonância harmônica, pode dar um Google, ou se você quiser me chama e eu posso enviar alguns links se você nunca ouviu falar. Mas enfim, ele foi um grande, acho que, mestre de muita gente anos antes, né? Porque acho que tem gente que conheceu ele bem antes. Mas ele chegou para mim com todo esse rolê metafísico, né, com um olhar sobre a realidade que parece que eu sabia o tempo todo, então eu fiquei fissurada no conteúdo. Paralelamente a isso, eu estava no auge de um projeto de residência artística que eu tinha na minha casa,
estava com um namoro abusivo, então era o palco perfeito para entrar numa nova fase, né? Porque todas essas crises eu hoje não vejo de forma negativa. Tudo que todo mundo acha negativo, eu não acho mais. Eu acho que são mestres, eu acho que é um grande trampolim disponível para, se você quisesse, dar um salto duplo carpado na sua vida e mudar de identidade praticamente, experimentar uma outra realidade. Então eu tenho uma relação hoje com é dolorido, dói em todos os sentidos, não vou dizer que não dói, crise é brabo, é brabeira, gente, mas juro, só consigo ver benefício depois. É impressionante. Os históricos que eu tenho aqui são, de fato, transcendentais. E então, todas as pessoas que eu atendi, que eu vi que tinham questões muito pesadas de crise de todas as ordens, eu sempre vi essas pessoas de forma extremamente iluminada, de forma falando, nossa, essa pessoa tem um ouro na mão que ela não está ligada no ouro que ela tem. Mas é difícil a gente falar de fora, a gente pode até falar, mas a pessoa não acredita. Ela está completamente identificada na dor dela, nos dramas, nas histórias que ela está contando para ela mesma. Então, ela não sabe o poder transcendental que ela tem na mão ali. Todos nós temos, mas eu ainda tendo a dizer que quando você vive uma vida meio morna, parece que o universo não gosta de gente morna. Eu acho que tem o flow, tá? De você viver o flow da vida, que não é viver de forma morna, é viver com entusiasmo, é viver com alegria, é viver, mesmo quando tiver as crises, saber surfar a onda. Mas eu também vejo que quando você permite que viver uma vida ou passar por situações bem drásticas na vida, eu acho que você também é convidado nesse exato momento a uma transcendência desse estado que você está vivendo. Está sempre disponível, sabe? O problema é a solução, né? A dor é a cura, sabe? A doença é a cura, né? A dor é o alívio. Não é uma coisa ou outra. É sempre, eu vejo como uma moeda, né? Você tem dois lados, mas você não está separado um lado do outro. Mas você só consegue ver um lado se você inclina o outro lado, né? Você não consegue ver os dois lados ao mesmo tempo. Você só consegue ver os dois lados ao mesmo tempo quando você sai da moeda e você olha a moeda, né? Aí você consegue ver um mesmo plano. Mas quando você é ali a moeda, você não consegue ver. É muito, muito louco isso. Bem, onde estávamos? Bom, 2015. Então eu tive esse relacionamento abusivo, somado com o mergulho do Hélio Couto e outros tantos lugares que eu comecei a frequentar. Comecei a frequentar a Diksha, aí fiz o curso, comecei a virar doadora de Diksha. As sensações que eu tinha no corpo, o meu olho de olho fechado derretia lágrima e eu não estava chorando, mas escorria água do meu olho, que era como se eu tivesse assim uma catarata de choro. E eu levei muita gente eu quase virei uma blogueira desses lugares, porque eu tinha tantas sensações, eu acessava tanta coisa boa dentro de mim, e que eu fiquei fissurada em conhecer mais coisas, sabe? Eu falei, nossa, tem tanta coisa para experimentar, o ser humano é tão incrível, tem tanta coisa para mergulhar. Eu acabei levando muita gente nessas práticas, né? Eu ia num centro espiritualista, aí experimentava, aí eu falava, gente, é incrível, vamos lá, e eu levava 2, 3, 4, 5 pessoas. Daí depois teve as sessões de apometria que eu comecei a frequentar, e aquilo dali, a primeira sessão de apometria que eu fui, eu falei, meu Deus do céu, que extraordinário. E aí também acabei me formando, fui estudar, né? Acabei me formando em algumas terapias, me formei em Theta Healing, comecei a atender também como Theta Healer. Enfim, foi uma fase que começou em 2015, né? E teve seu ápice aí em 2017. E aí a gente chega no álcool.
Poderia parar agora, hein? Mas eu vou continuar, porque isso é só uma introdução para não ficar longo demais e aí de repente eu faço um segundo episódio. Bem, nessa segunda fase, né, nesse 2017, eu tô dando uma linha do tempo para você entender o recorte que eu vou dar para você sobre o álcool. Porque senão não vai fazer sentido nenhum. Vai parecer que eu tô querendo, sabe, fazer uma militância, panfletagem aqui de não beba álcool, não consuma álcool, sem dizer o recorte que eu tô inserida, entendeu? Então essa introdução tem que vir antes. Bem, 2017, então, eu de fato parei. Foi um ano novo que eu passei com os amigos e foi a champanhe do Réveillon foi a última que eu tomei, né? Mas, há 2 anos antes, tá? Então a gente fala aí, vamos começar de 2015, 2016, eu tava tentando terminar, voltava com esse meu ex-namorado e também, somado a isso, eu tava encerrando o ciclo dessa residência artística, porque eu queria que aquilo virasse um projeto mais coletivo, eu não dava conta de fazer tudo sozinha, eu acabei não conseguindo tocar na minha produção artística, porque eu tinha que pagar conta, eu tinha que gerenciar um espaço caríssimo, eu tinha que gerenciar 1000 egos dos artistas, dos designers, então eu comecei a ficar saturada, começou a virar um problema para mim aquele projeto, né, que quando eu criei era para ser a solução de tudo, mas tudo começou a virar um problema. E aí a bebida já estava, eu olhava para um copo de álcool, quando alguém me oferecia, minha cabeça começava a estourar de dor de cabeça, só de olhar para o álcool. E aí eu percebi que essa informação não estava mais entrando no meu corpo. E eu continuava bebendo, e tinha muita dor de cabeça, e tinha muita ressaca. Era tipo assim, tomar uma taça de vinho e acordar como se eu tivesse tomado 10 litros de vinho. Aquilo dali eu tava vendo que eu tava fingindo pra mim mesma que eu tava gostando, mas não tava mais gostando, eu tava bebendo obrigada. E com uma conversa interna de sabendo que aquilo não tava me fazendo bem, mas eu não conseguia ver vida sem álcool. Para mim, o álcool estava já no meu sistema, ele fazia parte de tudo, é uma parte do meu ser, o álcool. Os encontros, não tem como ser encontro sem álcool, como assim? Eu não conseguia ver possibilidade, não via ninguém falando sobre isso, mas foi mais forte do que eu. E a partir de 2017, eu fiquei... Não, desculpa, foi 2017 para 2018, então eu comecei o ano. Só que eu vou te dizer uma coisa muito louca, porque... Se você for parar para me perguntar quando que você de fato parou, não houve uma coisa, eu vou parar de beber álcool agora. Eu tomei esse Réveillon, né? Só que depois, parece que todas as situações que eu estava inserida no álcool, eu automaticamente não pedi o álcool. Era intuitivo. Quando eu fui perceber, eu já estava, 3 meses sem beber álcool. Aí depois eu falei, nossa, mas não tá nem fazendo falta. Aí foi tão natural que parece que teve uma inteligência que veio por trás de mim, sabe? Foi uma inteligência ali que que mudou completamente os meus hábitos. É claro, a gente não tá falando da noite da água pro vinho, literalmente. A gente tá falando ou do vinho pra água. A gente tá falando de um processo que eu já tava vivendo aí desde 2011, né? Então são 6, 7 anos aí, mais ou menos, de um processo de busca, de uma mudança de identidade, de paradigmas, né? É uma série de coisas aí. Então, é esse olhar que eu consigo dizer sobre os benefícios que a vida sem álcool pode trazer para você, né? Que eu vou falar no próximo vídeo. Eu não vou falar agora, que senão vai ficar muito longo esse áudio. Eu dei um contexto sobre como a nossa relação com o álcool, ela vem do nosso berço, né? E o que passa na nossa cabeça quando a gente está querendo sair desse consumo, né? A gente tem uma série de medos de rejeição do próprio social, né? Que era uma coisa que vinha muito na minha cabeça. Bom, se eu não consigo sair e eu não beber álcool, eu já imaginava na mesma hora que ninguém ia me convidar, porque eu ia ser uma pessoa chata. E sim, você vai perder 90% dos seus amigos, né? Mas 10% são amigos que sempre foram amigos. Novas pessoas chegam,
né? E você começa a se comportar diferente. De fato, há uma mudança de personalidade. Um traço da personalidade vai ficar para trás. E você vai começar a desenhar novos hábitos e um novo comportamento. E aí que eu acho que vem o pulo do gato do benefício. E que eu vou deixar para um próximo vídeo para poder entrar numa complexidade sobre os benefícios de viver sem consumir álcool. Mas só finalizando aqui com mais um detalhe, eu acho que para deixar para refletir sobre a nossa relação com o álcool, eu deixaria para você fazer uma memória como eu fiz, sabe? Antes da gente evoluir para os benefícios ou para a questão do álcool, falar mais sobre o álcool em si, fazer uma memória. Senta, escreve num papel, num caderno, como é que foi a sua educação relacionada ao álcool? Como é que o seu, hoje, se você falar na sua rede de apoio, na sua rede social, né, mais próxima, como é que são essas pessoas que são que convivem com você? Qual é a relação que elas têm com o álcool? Você tem pessoas que têm problemas de vício na família? Você tem algum amigo próximo que tem problema de vício? Como que funciona? Eu acho que é interessante deixar isso como quase um dever de casa, né? Como que veio esse seu histórico? Faz como se fosse um inventário, uma memória, né? Desde a sua infância, a relação que seus pais tinham com o álcool, como é que funciona isso? Se teve momentos na sua adolescência ou momentos que você possa se lembrar bons ou ruins. E somado a isso, como que é hoje a sua relação com o álcool? Se isso está claro para você, né? Como que se dá essa relação dentro de você com a bebida em si? E somado a isso, os seus amigos, a sua roda mais próxima. Qual é a relação que essa sua roda mais próxima tem com o álcool? Eu acho que acho que não adianta a gente ir para frente se a gente voltar um pouco para trás e ter um pouco de intimidade com essas memórias, para saber de onde a gente está partindo. Então eu deixaria esse finalzinho aí mais um dever de casa do que qualquer coisa. E daí a gente se encontra no episódio 2, tá bom? Espero que tenha te ajudado de alguma forma esse áudio. Compartilha com quem você achar que faz sentido para você. Escuta quantas vezes você achar que faz sentido. Se você quiser me mandar uma mensagem, também me manda. E é isso aí. Vamos ser felizes. Um beijo e até a próxima.